Oiê, vamos falar de Samba de Orly? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra gente analisar mais uma canção do álbum Construção, vou falar aqui então da canção chamada Samba de Orly. Eu vou ler tanto a letra, eu também vou dar a análise e o contexto histórico, mas também a gente vai perceber algumas coisas a partir do que a gente tem da parte literária e perguntas possíveis a respeito dessa canção. Samba de Orly é a 7ª canção que temos dentro do álbum Construção da parte B, que infelizmente, para minha desgraça, é mais uma vez uma canção feita e composta por Vinícius de Moraes com Chico Buarque e inclusive que a gente também tem a participação de Toquinho. A música ela é muito mais um samba, inclusive tem o nome de Orly porque é o que a gente tem o nome do aeroporto na França, que era a porta de entrada dos exilados na Europa. Então a gente tem essa referência do aeroporto francês. Até mesmo por conta da sua brevidade, que são de 2 minutos e 40 segundos, não é uma das canções mais curtas, mas a gente vai ter ela como uma 4ª canção mais curta. A gente vai ter a canção mais curta sendo Acalanto, com 1 minuto e 38 segundos. Depois a gente vai ter com 2 minutos, que é Valsinha. E a partir daí a gente tem o Cordão, que tem 2 minutos e 31. E finalmente a gente vai chegar com a canção Samba de Orly com 2 minutos e 40 segundos. Ela tem um ritmo de samba muito envolvente que faz com que você ouça primeiro o que está sendo de batucado e depois você presta atenção na letra. Então isso é uma coisa que fazia e ajudava muito bem tanto o Chico Buarque a compor as canções, porque ele sempre percebia que se prestava muito mais atenção, primeiro na letra, quando ela estava escrita, para poder se passar, e depois, quando estava sendo tocada, as pessoas conseguiam entender que tinha uma dupla mensagem. Tanto é que na escrita a gente tem que dentro da canção havia uma outra parte que era pela omissão um tanto forçada, que foi vetada pelo DOPS. O que acontece é que eles pediram para poder retirar, porque tinha um teor político, e quando o Vinícius ligou pro Chico Buarque para poder falar sobre essa omissão, até o Vinícius virou e falou assim: olha, eu até tiro essa parte do samba, mas a parceria continua. Sendo que ele gostou muito do que os dois tinham para poder compor, então, para minha infelicidade, haveriam outras músicas com o Chico Buarque com o Vinícius de Moraes. E pra gente poder entender mais da música, eu vou fazer aqui a leitura completa da letra da canção. Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio, mas veja, o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada, que me viu chorando e pros da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder me manda uma notícia boa. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando. E pros da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, se puder me manda uma notícia boa. Então, o que acontece é que a gente tem que essa letra ela é escrita em composição com o Vinícius de Moraes, o Toquinho, mas também tem as letras específicas do próprio Chico Buarque quando ele fala da parte do que temos de ver como é que anda aquela vida à toa, se puder me avisa, me manda uma notícia boa, que ele escreveu esse restante da letra para poder falar do seu exílio que ele teve-se na Itália. Então a gente tem essa parte que quando se vai fazendo essas referências na vida do Chico Buarque, tanto do seu exílio, como também a própria canção é uma parte de fazer escancarado, de se fazer uma dupla narração, que é, primeiro, de falando sobre a pessoa, falando do Rio de Janeiro, de um samba, falando como a vida é boa, mas também dessa reclamação e dessa crítica contra o exílio das pessoas do Brasil. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode ter como referência de pergunta é perguntar quais são os elementos que a gente tem como de samba. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode identificar muito bem, tanto de MPB quanto de samba, é o que a gente tem da construção de uma narrativa e de uma história. Então aqui a gente tem sim, muitas vezes, a presença de verbos sendo colocados um atrás do outro, que dão uma ideia de continuação e de eventos se acontecendo. Mas mais importante que também até mesmo com a composição de instrumentos é fazer com que o samba ele seja uma canção que é do povo, da resiliência, da resistência de, apesar da vida ter partes negativas, a gente ainda continua vivendo para que a gente tenha coisas boas. Eu acho que uma das formas que mais fica óbvio essa parte do que a gente tem de a gente perceber que existe um lado positivo da vida é do que a gente tem da letra do que eu falar que é e se puder me manda uma notícia boa. Ou seja, mesmo que a gente esteja batalhando, mesmo que a gente esteja uma vida muito negativa, eu ainda espero que exista uma notícia boa no futuro, com essa esperança de futuro. Eu acho que uma outra que também poderia fazer com que a gente tivesse a referência é eu explicar o porquê que é um samba de Orly. Eu acho que não só a gente tem esse samba, que foi uma tentativa de conseguir mascarar a letra para poder passar pela censura, mas também da gente perceber esse Orly como uma referência que eu falei do aeroporto. Eu acho que essa pergunta ela cai muito especificamente
porque a gente não tem uma referência com ela, com que a gente vai analisar com toda a letra. Então eu acho que saber dessa palavra de Orly, inclusive de saber do que a gente tem da retomada, do contexto dessa canção, ajuda você a entender muito bem por que ela tem esse nome, por que tem esse nome. As outras canções que a gente viu até agora, como Deus lhe pague, Cotidiano, Construção e Cordão, elas se encaixam muito bem na história, e então a gente consegue entender o título e depois ler a canção. Mas eu acho que o problema de Samba de Orly é que você precisa saber do contexto e aí que você entende o título. Eu acho que isso é uma canseira que talvez o Vinícius de Moraes escolheu para poder fazer o título, porque eu acho que isso não é muita cara do Chico Buarque de escrever um título tão distante assim, que precisa saber de tanta informação, de tanta metalinguagem para entender um título de uma canção. Por fim, eu acho que uma parte importante que poderia também cair com uma questão é da dupla narrativa. Então a gente tem tanto uma narrativa que a gente explica de uma pessoa que está se despedindo, falando para poder pegar um avião, dessa diferença do que tem de vida, do que seria do Rio e também que sairia para um outro lugar. Eu acho que também tem essa parte que a gente fala do problema do exílio, só que a gente precisa lembrar mais uma vez, o exílio ele é sempre para pessoas que conseguem escapar, que conseguem ter uma relevância e ter dinheiro para poder fazer isso. Mais uma vez a gente precisa pensar que na ditadura militar a gente tem pessoas que, se a gente conhece que até as pessoas importantes, pessoas com renome, pessoas com influência social eram exiladas, ou seja, não deixavam de passar na censura e de passar por também de vigília e de monitoramento, imagine as pessoas que nem dinheiro tinham e nem relevância social tinham. E é muito importante a gente perceber também essa parte do que se fala da denúncia, de como a gente tem desses mecanismos durante a ditadura militar, como a gente tem do texto do Chico Buarque, o tempo, os temas e as figuras de Camila Oliver, que faz com que a gente perceba como que a gente tem que, beleza, a gente tem também a parte da tortura e também tem a parte do exílio. Eu acho que muitas das vezes eu tô aqui trazendo para você que a parte do exílio e a parte de pessoas que foram exiladas são de pessoas com muito dinheiro, com importância, que conseguem escapar. Mas eu acho que trazer essa denúncia do exílio faz com que a gente tenha essas conversas iniciais sobre esse sistema de tortura, sobre essa tensão que havia na ditadura militar. Então a gente analisar essa parte dessa canção é trazer também em pauta o exílio como uma forma também de tortura, porque imagine, tudo bem, você saiu do país, mas a tortura, ela não vem só fisicamente, ela vem também de forma psicológica. Agora, o que eu achei dessa música? Essa música ela realmente é muito boa e realmente ela tem um problema que é, quando você começa a prestar atenção na letra, se de repente você tá mais pensando nos instrumentos do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso é uma das grandes partes muito legais que existe do samba, que realmente, quanto mais você ouve, mais você vai prestando atenção. Eu acho que isso é uma parte importante de música, de querer fazer dessa repetição, de você querer ouvir de novo. Só que às vezes eu ficava meio que me desviando, eu acho que esse é o problema, né, de quando você tá numa área, que é, por exemplo, a minha área que é de letras, e você vai ver uma outra parte de música, que é o interesse do que você tem nessas coisas mundanas. Por exemplo, tenho certeza que um professor de música analisando essa canção, ele não ficaria tão preso de ficar pensando, nossa, olha quanto instrumento legal, eu quero dar uma dançada. Talvez ele já estaria acostumado com isso, como por exemplo, muitas das vezes quando eu vou analisar um poema, vou analisar até mesmo alguns recursos de estrutura, eu deixo de falar porque eu já vi tantas vezes, por exemplo, o verso heróico, o verso alexandrino, ou até mesmo as rimas, que às vezes eu esqueço, eu falo assim, tá, isso aqui aconteceu. Só que para uma pessoa que não tá acostumada, pode ser uma coisa completamente nova. Então, se você quer ouvir um samba, é um samba bem legalzinho, é um samba com uma história que faz muito sentido, que faz você ouvir de novo. E também a canção, ela é bem curta, então dá pra ficar ouvindo e repetindo ela várias vezes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui então que a gente tem da análise do Samba de Orly, para você poder entender melhor o que tem essa canção dentro do álbum Construção. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira ver também o vídeo que eu expliquei de Olha Maria, que é a canção anterior a essa dentro do álbum, tem esse vídeo aqui com eu explicando sobre a canção. Ou se não, se você quiser ver a próxima canção que existe dentro do álbum Construção, que é Valsinha, tem aqui esse vídeo pra minha infelicidade, que é mais uma canção com Vinícius de Moraes, mas é a última, finalmente. O vídeo já ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!